Olá, meus queridos amigos, é um prazer maravilhoso estar com você mais uma vez, mais um dia, no nosso compromisso prazeroso de trazer para você todos os dias uma ministração, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais de orientação, de reflexão, de meditação. E eu sou grato a Deus por você que segue esse canal e que todos os dias investe um tempo para se edificar. O nosso devocional de hoje tem como título Como vencer a pressão do mundo e ativar a sua voz profética. E nesse devocional, eu, pastor José Carlos Carvalho, da Igreja Batista Ebenezer, trago uma forte ministração baseado na palavra de Deus e especificamente em dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 a 20, e o segundo no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 7 e 8. E nesse devocional você vai descobrir qual é o verdadeiro custo do silêncio e aprender a resistir às pressões da sociedade moderna que tenta calar e neutralizar o seu chamado divino. Nós estamos vivendo dias onde o mundo exige o recuo espiritual da igreja. Mas o Senhor nos convoca a resgatar a obediência ousada dos pioneiros bíblicos. Então assista a esse devocional até o final para entender como abraçar a sua identidade em Cristo, como vencer a timidez e quebrar todas as algemas do medo que impede você de frutificar e pregar o Evangelho. Esse devocional é uma palavra de ativação espiritual indispensável para pastores, líderes, jovens e todos os cristãos que desejam se posicionar com autoridade em geração. Essa geração aí, né? Não deixe aí de dar sua curtida e deixe seu pedido de oração nos comentários. Compartilhe esse devocional com os seus amigos. Inscreva-se no nosso canal, certo? Você já sentiu que o mundo está tentando silenciar a sua fé? Parece que quanto mais você tenta se posicionar na faculdade, no trabalho ou até na sua família, mais o sistema grita para você recuar e ficar calado. Se você tem sentido essa pressão, eu quero te dar um alerta espiritual logo no início desse vídeo. O seu silêncio tem um custo alto demais para o reino de Deus. Quando a igreja se cala, as trevas avançam. Meus irmãos, eu convido você a refletir sobre isso. E se você está aí assistindo esse vídeo, não foi por acaso. Deus te trouxe aqui hoje para quebrar as algemas do medo que tentam travar o seu destino e a sua voz. Fique comigo até o final, porque a palavra de hoje vai ativar o seu chamado. Vamos ler aqui o texto bíblico, certo? Aqui sempre usando a palavra de Deus, que é a verdade, a fonte da verdade. Então, nós vamos ler primeiramente Atos capítulo 4, versículo 18 a 20, que diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8 a 20. Pegue sua Bíblia aí comigo. A minha versão aqui é a NVI. Diz o seguinte, Atos 4, do 18 a 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Nesse versículo aqui em Atos, nós vemos quando as autoridades da época tentaram silenciar a igreja primitiva. Veja, chamando, disseram-se
que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro respondendo, Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Já aqui no próximo texto aqui de Jeremias, capítulo 1, versículos 7 e 8, esse é o segundo texto que nós vamos ler, quando o profeta estava com medo de usar a sua voz. Olha o que o texto diz: mas o Senhor me disse, não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Que coisa bonita, né? Meus irmãos, o texto de Atos nos mostra exatamente o cenário que vivemos hoje. Nós estamos confrontando diariamente o ruído sufocante de uma sociedade moderna que exige o nosso recuo espiritual. O sistema não se importa que você vá à igreja. O sistema se importa quando você decide levar a igreja para o mundo através da sua voz. As pressões politicamente corretas e ideológicas de hoje tentam a todo custo sufocar as missões divinas e os chamados específicos que Deus distribuiu sobre a sua igreja. E qual tem sido o erro de muitos cristãos? Já pensou nisso? Qual tem sido o erro de muitos cristãos? Aceitar o silêncio covarde para evitar o confronto. Mas veja o contraste. Enquanto o mundo pressiona pelo silêncio, a Bíblia nos aponta para a obediência ousada dos pioneiros bíblicos. Pedro e João olharam nos olhos da autoridade e disseram: não podemos deixar de falar. Jeremias ouviu de Deus: não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Os pioneiros não tinham medo de perder reputação, status ou aceitação social e até mesmo a vida. Eles sabiam que carregar um chamado divino exige romper com a necessidade de agradar aos homens. Quando você se cala por medo, você enterra o talento que Deus te deu. Como nós vencemos essa pressão em nossos dias? O segredo está no final do texto de Jeremias. É abraçar a nossa verdadeira identidade. Quando você descobre quem você é em Deus, o medo perde o poder sobre a sua boca. Você não é um projeto do acaso. Você é uma voz profética estabelecida por Deus para essa geração. Se Ele colocou você em um ambiente difícil, não foi para você se camuflar, foi para você iluminar. Ao assumir o seu papel com sabedoria, mas sem covardia, você rompe as amarras do medo. E eu profetizo que ao ouvir essa ministração na autoridade da palavra, toda algema que travava a sua liderança, o seu ministério, o seu testemunho no trabalho ou a sua casa está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Vamos orar. Diga: Senhor, Deus e eterno Pai, eu entro na tua presença nesse momento juntamente com esse teu filho, com essa tua filha. Ó Deus, tu conheces as pressões invisíveis e visíveis que eles têm sofrido para se calarem. Tu conheces o medo que muitas vezes tenta travar os passos deles. Mas hoje, como teu servo aqui, escolhido por ti, como teu porta-voz, eu repreendo todo espírito de timidez e covardia. Que o teu Espírito Santo sopre ousadia agora, que as algemas caiam por terra e a voz profética deles seja ativada para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, se essa palavra tocou o seu coração, não guarde ela com você. Deixa aqui nos comentários o seu amém, o seu pedido de oração, para que a nossa igreja continue intercedendo por você. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos
e compartilhe o link desse devocional no grupo da sua família, da sua igreja. Tá? Então, pastor José Carlos Carvalho, eu aqui da cidade de Santos, peço que Deus abençoe você grandiosamente, que derrame o bálsamo do Espírito Santo na sua vida e que você tenha cada vez mais ousadia através do Senhor. Deus te abençoe grandemente e eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais um devocional, se assim Deus nos permitir. Amém.